Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marlon, eu sou desenvolvedor há 10 anos e criei esse canal para ajudar na formação de novos desenvolvedores. Porém, eu tenho um pensamento no qual não é interessante você começar já direto pelo código, direto já pela parte prática. Eu quero primeiro criar um fundamento mais teórico, né, mais inicial, para quando a gente começar a falar de código, que é a minha ideia aqui nos próximos vídeos, você já tem esse fundamento inicial bem sólido, né, para que esse conteúdo prático fique alinhado com esse conteúdo teórico, que é muito importante. Então, no vídeo passado eu falei sobre o que é um programa de computador, e nesse vídeo eu vou falar sobre linguagem de programação, explicando o que é e para que serve. Vamos lá para o conteúdo, então. Bom, a maneira mais simples de explicar o que é uma linguagem de programação é se a gente pensar que uma linguagem de programação é como um idioma. Assim como nós, seres humanos, precisamos nos comunicar um com o outro e fazemos isso utilizando um idioma, para fazer uma comunicação com o computador, também é necessário um idioma. E ainda seguindo nessa analogia, o idioma ele é composto por várias regras. Eu tenho ali o alfabeto, com base no alfabeto eu monto as palavras, com base nas palavras eu monto as frases, aí eu tenho verbos, adjetivos e assim por diante, toda a gama de características que tem o idioma. E na linguagem de programação também. Eu tenho ali várias regras, várias palavras reservadas, né, que são específicas para aquela linguagem de programação funcionar, de acordo com o que ela foi criada para fazer. E a ideia de uma linguagem de programação é permitir a comunicação de uma pessoa com uma máquina. Neste caso, de um programador com um computador. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos voltar mais atrás um pouco e entender um pouco melhor sobre o computador. O computador ele é uma máquina que só entende código binário. Então, ele só entende 0 e 1, que é ligado e desligado. Porém, imagina só se um programador tivesse que entender toda essa complexidade de zeros e uns para criar um programa, para fazer uma rotina e fazer com que o computador execute aquela rotina. Seria muito complexo. Inclusive, para dar um exemplo assim, bem prático, para escrever um nome utilizando a linguagem binária, seria necessário ali cerca de centenas de zeros e um para escrever um nome, já que cada sequência de zeros e um corresponde a um caractere e a máquina vai ler isso dessa forma. Então, isso não seria produtivo e para os dias de hoje a gente precisa ser produtivo quando vai criar um sistema, quando vai criar um programa. Por isso, a linguagem de programação ela foi sofrendo evoluções ao longo do tempo, ou até melhor, foi necessário a criação de uma linguagem de programação, para que essa comunicação do ser humano com a máquina tivesse uma interface, né, um tradutor ali no meio do caminho, e isso fosse mais simples do que o ser humano ter que entender toda essa linguagem de zeros e uns e escrever nessa mesma linguagem, né? Então, seguindo nesse mesmo raciocínio, a primeira linguagem que surgiu para fazer comunicação com um computador de uma forma mais acessível é uma linguagem do tipo baixo nível. Aqui eu já estou estendendo até um pouco sobre os tipos de linguagem que existe, né? Então, eu vou falar primeiro sobre a linguagem de baixo nível. A linguagem de baixo nível, ela é uma linguagem de programação, já tem um certo nível de abstração, ou seja, ela já esconde um pouco dessa questão da coisa mais técnica, né, do zeros e um, do eletrônico, porém ela ainda é uma linguagem muito próxima da linguagem de máquina. Então, para escrever um programa utilizando a linguagem de baixo nível, é necessário conhecer o hardware, né, que o hardware é o equipamento onde aquele programa vai rodar. Então, eu tenho que saber qual que é o processador que vai ser executado, qual que é o sistema operacional onde aquele programa vai ser executado, quanto de memória ele vai ter e assim por diante. Ou seja, eu não vou me preocupar só em fazer um programa, eu tenho que me preocupar onde ele vai ser executado. Isso torna um programa muito mais complexo e também é necessário muito mais linhas de código para escrever um programa dessa maneira. Inclusive aqui eu vou dar um exemplo de um código, uma linguagem de baixo nível chamada Assembly, e nesse código vocês vão ver um pouco disso que eu estou falando na prática. Então esse aqui é um código em Assembly e, por incrível que pareça, todo esse código, né, são 44 linhas de código, é apenas para escrever na tela o texto Hello World. Ou seja, um monte de comando, um monte de código, inclusive aqui, como eu tinha comentado, ó, ele cita qual é o sistema operacional, né, que vai ser utilizado e de acordo com cada sistema tem uma configuração específica para chegar lá no final
e dar o comando principal, que é o Hello World, que é para escrever na tela, né, mostrar na tela o texto Hello World. Então, esse é um exemplo bem simples de um código em linguagem de baixo nível, na linguagem Assembly, que expõe bem essa complexidade das linguagens de baixo nível. Agora, na sequência, eu vou falar um pouco sobre linguagem de alto nível. As linguagens de alto nível foram criadas justamente para tornar esse trabalho, né, mais simples, para tornar essa comunicação entre o ser humano e a máquina mais simples. Então, ela é uma evolução da linguagem de baixo nível. E para isso, né, para que isso fosse possível, foi necessário que tivesse uma camada ainda maior de abstração. E quando eu falo de abstração, é quando aquilo que é muito complexo ou que não tem relação direta com aquilo que vai ter que ser produzido naquele programa, ele fica escondido embaixo de algumas camadas mais profundas dentro do software. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou criar um programa em linguagem alto nível, eu não preciso mais me preocupar onde esse software vai ser executado, qual que é o hardware que ele vai ser executado, qual que é o equipamento. Não preciso me preocupar qual que é o tipo de processador, qual que é o tipo de sistema operacional. Não preciso me preocupar quanto de memória vai ter. Eu preciso me preocupar apenas em fazer a parte funcional do programa, que é aquilo que realmente importa, né? Que vão ser quais são as funcionalidades desse sistema. Eu tenho uma tela de login, isso é uma funcionalidade. Eu tenho uma tela de cadastro, seja um cadastro de usuário, é outra funcionalidade. Então, numa linguagem de alto nível, eu vou me preocupar com as funcionalidades em si e não com as características que estão mais próximas da máquina, né, que seria o equipamento onde aquele programa vai rodar. Por isso, se torna muito mais produtivo e a gente precisa de muito menos código para escrever um sistema utilizando linguagem de alto nível. Agora eu vou dar um exemplo, assim como eu dei o exemplo anterior utilizando o Assembly, eu vou dar um exemplo agora utilizando uma linguagem de alto nível, que é um programa em Java, que faz exatamente o mesmo que o programa anterior estava fazendo. Então esse aqui é um programa em Java, onde ele faz exatamente a mesma coisa. Ele imprime na tela um texto, nesse caso aqui vai ser o texto Hello Java. E vocês podem perceber que antes o que era feito em 44 linhas, agora é feito em apenas 5 linhas, né? E se a gente olhar mais a fundo, né? Mais para frente a gente vai entender melhor esses códigos aqui, mas apenas uma linha já é o suficiente para dar o comando para ele fazer a escrita do código na tela. E outra característica interessante da linguagem de alto nível é que ela é realmente muito mais simples de entender. Inclusive, muitas das palavras reservadas, né, das palavras-chave utilizadas nas linguagens de programação, elas são em inglês. Então, quem tem conhecimento de inglês, quem sabe inglês, tem uma facilidade até maior para programar, porque muitas das palavras são em inglês. Como a gente pode ver aqui, ó, um método público, né, que tem aqui o public, e void é o tipo de retorno dele que é vazio, main, que é o método principal, né, significa que esse é o método principal, system.out, ou seja, está invocando para o sistema dar uma saída, print ln, que é print line, ou seja, imprima uma nova linha, e o texto na frente que ele vai imprimir. Então perceba como fica muito mais simples, eu não preciso me preocupar em onde vai ser executado, qual o sistema operacional, qual o processador e assim por diante. Então se torna muito mais produtivo criar um programa utilizando linguagem de alto nível. Esse é só um exemplo, mas tem muitas linguagens de alto nível, inclusive hoje é muito mais comum os programadores e as empresas utilizarem linguagens de alto nível para fazer o sistema justamente pela questão da produtividade. Agora que já foi contextualizado o que é uma linguagem de alto nível, a gente tem que pensar no seguinte: se ela é uma linguagem mais próxima do ser humano, como que a máquina vai entender o que foi escrito ali? Como que a máquina vai entender aquelas instruções? Para isso, existem alguns tipos de execução de linguagem que possibilita a máquina entender a linguagem de alto nível. E eu vou falar aqui as duas principais. Existem outras já com as evoluções tecnológicas, a gente tem vários tipos de execução de linguagem, mas as duas principais são compilação e interpretação. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, só para entender, né, como que uma linguagem de alto nível pode ser entendida por uma máquina. Então, basicamente, precisa ter um processo de tradução, que pega essa linguagem e transforma na linguagem de máquina. E esse processo acontece de duas maneiras. Na compilação, é feito antes da execução do programa, assim que eu termino de fazer o meu código,
eu executo um compilador, que é um programa específico para fazer essa leitura do programa feito em linguagem alto nível e traduzir ele para a linguagem de baixo nível, gerando um novo código, já todo em linguagem de baixo nível. Então, para esse caso da compilação, depois que o programa está compilado, ele já é executado direto na linguagem de máquina. Já na linguagem que é interpretada, não é necessário que haja um processo de compilação antes da execução. Assim que eu termino de fazer a execução do programa, ou mesmo durante a criação do programa, eu posso executar e em tempo real o interpretador vai ler o código e traduzir ele para a linguagem de máquina. Então, é essa a principal diferença entre a compilação e a interpretação. E agora, se a gente for falar um pouquinho de vantagens e desvantagens, hoje, com a evolução, até essas linguagens interpretadas ganharam muito mais eficiência. No passado, a linguagem compilada ela era muito mais rápida, mais otimizada, por já estar na linguagem de máquina, né? não tinha necessidade de uma tradução em tempo real, ela costumava ser mais performática, mais otimizada. Porém, hoje, com a evolução, mesmo tendo que fazer uma interpretação em tempo real, os interpretadores eles estão muito tecnológicos e essa diferença, né, na performance das linguagens se tornou muito menor. Então, mesmo hoje, uma linguagem interpretada, ela tem um desempenho muito legal e é quase imperceptível a diferença entre uma e outra. Então, nesse vídeo, você aprendeu o que é uma linguagem de programação, como ela funciona e como ela é executada. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder o mais breve possível. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre lógica de programação. Então, se você tem interesse em saber sobre esse assunto, se quer continuar a sua formação, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando eu lançar o próximo vídeo e você vai poder acompanhar de perto esse próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.